A dissociação é uma defesa muito presente em casos de abuso sexual, né? Sim, mas assim, Rosa, eu acho que vale a pena a gente falar dos abusos frequentes, assim, crônicos na família, que é fica quieto, que é engole o choro, que também são abusos Engole o choro. que podem gerar, sim, um processo dissociativo. Porque às vezes as pessoas elas associam que apenas com a violência doméstica de muita surra grave, né? Porque a violência doméstica também é pedir para o filho ficar quieto. Isso também é uma violência doméstica, né? Mas não grave para ser condenado ou ser denunciado, né? E às vezes as pessoas associam que o processo dissociativo ele vai nesse extremo e não necessariamente, porque vai depender do quanto a estrutura egóica daquela criança suporta. Agora, o abuso sexual, a colega que na verdade, perguntou, ela tem razão um pouco. Ela tem porque razão. O abuso sexual, ela afirmou, ela tem razão em parte, porque na verdade a criança nem sabe que aquilo é direito, Sim. Às vezes é até gostoso, e ela, quando ela se der conta do que aconteceu, ela fica horrorizada. Ela não pode pensar o que ela começou a entender que não devia ter feito ou fez porque não podia. É um horror, é uma torção mental. É como se fosse uma catástrofe. Eu não quero pensar o que eu penso, né? Então, a cabeça pensa contra. Esses abusos mais normais, o psicológico, o emocional, não é que não doem, eles marcam totalmente a tua vida e você se molda todo, mas eles podem, às vezes, ser, minha mãe é ruim, meu pai foi ruim, ele me bateu, né? Eu tive um paciente que um dia eu até peguei, ele apanhava com vara de marmelo, antigamente parece que isso era normal, era uma varinha da planta do marmelo, que faz a marmelada, inclusive, que não tem mais, diz que São Paulo era infestado de marmelo, pé de marmelo. E era uma coisa fininha, que parecia um chicote, né? E ficava atrás da porta. Então, isso era normal na casa dele. Mas isso ele pode falar. Tem uma certa justiça aí. Minha mãe foi ruim, bateu em mim. Agora, o abuso sexual, principalmente quando eu era criança e procurava por isso mais tarde, porque tem toda uma sedução do adulto com a criança que dá imensa vergonha. De confiança. Dá imensa vergonha. Né? Porque o adulto que abusou um adulto é alguém que eu espero cuidado. É do meu círculo. Exatamente. E é uma desilusão com seres humanos totais, porque se os adultos fazem isso, em quem que eu posso confiar? Então, toda a estrutura psíquica cresce de um jeito paranoico, difícil, querendo evitar pessoas, não confiando em pessoas. E às vezes vem para a terapia não acreditando nem um pouquinho no terapeuta, viu, Flávia? E muitas vezes de pacientes que vinham me pedir ajuda, mas eu via que no começo tinha uma coisa. Não, você não está para valer, você está pelo dinheiro, você está, sei lá, que a gente vai ter que deixar na relação terapêutica voltar alguma coisa de confiança. Então, acho que muito importante a forma como a gente se conduz com o contrato, com o SET, com os aumentos de dinheiro, que a gente seja consistente, que a gente faça uma coisa que a pessoa perceba que você está lá e que aquilo é de verdade. E é consistente. Você está dizendo também, Demora. Que pacientes mais graves, eles vão ter um determinado comportamento mais reativo ao processo da terapia, mesmo ele indo à terapia, mesmo ele não faltando à terapia, mesmo ele pagando corretamente a terapia, né? E que isso... mas ele fica esperando a decepção. Ele fica esperando o teu erro. Pode sinalizar que tem muita coisa embaixo do tapete. É uma pista para nós terapeutas. Isso. E eu, às vezes, falo para os meus alunos, ele não está fazendo com você, ele está fazendo com as pessoas. Isso é a desconfiança dele do mundo, porque eu falo assim, ele não sabe quem a Rosa é, ninguém sabe. O paciente que vem, ele projeta na gente uma coisa super perfeita, mas ele não sabe quem eu sou de verdade. Não é para mim. Eu sou uma imago na qual se projetam coisas também. E eu vou ter que ser muito consistente para uma pessoa muito fragmentada, muito machucada, conseguir, neste vínculo terapêutico, refazer essas relações e refazer que nós a confiança precisamos ter paciência.
Porque eu percebo muito, assim, uma Ou angústia de determinados terapeutas, porque meu paciente não está melhorando logo, né? o Pois erro é. é meu, não é. Tem que, não é meu, Processo. é um processo, vai devagar. Por isso, às vezes, essa questão, quando o paciente me traz as cenas, eu entro. Mas ele não traz logo. Às vezes, por causa do meu livro, as pessoas dizem, eu fui abusada sexualmente quando eu era criança. Uhum. Aparece no consultório com uma queixa. Eu acho que fui. Eu nunca entro por aí, Cláudia. Eu não aceito isso assim. Eu pergunto como isso se manifesta na sua vida atual. E eu normalizo um pouco, dizendo muitas pessoas foram abusadas e não tem uma consequência maior. Mas se você está vindo aqui, é porque tem uma consequência. Como são suas relações adultas? O que está acontecendo na tua vida Uhum. agora? Porque se vai direto para essa questão Volta. sexual, E o vem meio paciente volta pronto, a se parece. fechar, né? Parece que ele abre tudo, mas ele não está abrindo tudo. Ele está trazendo uma coisa, ele quer, mas ele não quer perfazer os caminhos que ele fez quando essas coisas aconteceram Sim. e quando ele foi tão machucado, entendeu? Porque isso tem dor. Se ele conta rápido, eu posso te contar qualquer história horrorosa da minha vida e não sentir nada, Uhum. Cláudia. Eu conto uma história. Sim. Eu estou dissociada.